neste diálogo entre bioética e direitos fundamentais que eu procurava referir, a forma como isto se procura, diminuir estes riscos nos direitos fundamentais é muito parecida com a forma como se procura reduzir os domínios da bioética. Quando se vê, por exemplo, estes dois autores, Beauchamp e Childress, que são os teóricos deste principialismo, a ver como é que vão reduzir, porque eles foram muito criticados, sobretudo a partir dos anos 90 começaram a aparecer, começou a desenvolver-se um certo criticismo destas teorias, precisamente com base nestes argumentos, a que eles procuram responder. Como é que eles procuram responder? Vão responder no sentido de que, tudo bem, isso é inevitável. E em todas estas disciplinas é inevitável a diferença. E é inevitável que qualquer juiz, e há aqui alguns, por isso estou a olhar para si, qualquer juiz, quando decide um problema, quando decide uma questão, aquilo que nós designamos por pré-compreensões estão lá presentes. De alguma forma ou de outra estão lá presentes. Mas como é que nós as podemos reduzir? Este risco de decisionismo, no fundo, de ser uma pessoa que vai decidir uma outra coisa de maneira diferente, através de uma exigência de fundamentação, através de uma exigência de que tem que ter uma fundamentação rigorosa, desenvolvida, e que tem que ser coerente, não pode ter contradições, e tem que ser aplicada naquele caso e nos outros casos. E, portanto, as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, tais como as decisões da bioética. E se recorrem a estes princípios, então tem que dizer e justificar porquê. E quando nós vemos meios auxiliares de reduzir estes riscos, aquilo que estes autores propõem no domínio da bioética é exatamente o mesmo tipo de princípios a que nós recorremos no direito constitucional e nos direitos fundamentais para reduzir os perigos do decisionismo. Como é que podemos dizer, por exemplo, no domínio do direito, eu suponho que estou a falar sobretudo para juristas, que será o caso aqui. Então, aqui no domínio do direito e do direito constitucional, a metodologia da ponderação hoje é inevitável. Não há nenhum caso jurídico hoje controverso que as pessoas não tenham que ser decidido com base em ponderação de bens. Ponderação de bens, ponderação de valores, ponderação de princípios. Só o positivismo é que considerava que era possível decidir isto sem este tipo de valorização. Portanto, ponderação de bens. Mas se a ponderação tem estes riscos, como é que reduzimos os perigos da ponderação? Através de outros princípios, no domínio do direito constitucional, através de outro tipo de princípios que, de certa forma, estruturam a fundamentação. Que princípios são estes? Aquilo que no direito constitucional se pode designar por princípios constitucionais estruturantes. Princípios como, por exemplo, quais? Por exemplo, a igualdade. O princípio da igualdade. Princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso. Princípio da proteção da confiança ou da segurança jurídica. Todos os princípios jurídicos, princípios constitucionais, que no fundo concretizam mais aquelas ideias dos direitos fundamentais genéricos. Por exemplo, quando nós vemos hoje aqui em Portugal o Tribunal Constitucional a decidir estas questões hoje muito controversas, são as questões que têm que ver com a crise,